Olá! Nessa aula daremos início ao estudo das deficiências visuais e das suas respectivas correções, analisando os casos de miopia e astigmatismo. Vamos para a aula? Olá! Na aula anterior, a gente tratou do estudo da anatomia do nosso olho, o olho humano, que é um dispositivo óptico muito preciso e muito complexo, também sensível a diversas eventualidades que podem acontecer com o crânio ou com o olho. Na aula de hoje, a gente vai estudar as possíveis deficiências que esse instrumento óptico pode apresentar, ou seja, as deficiências visuais que um ser humano pode apresentar. Na aula de hoje, a gente vai estudar duas dessas deficiências, que vai ser a miopia e o astigmatismo. O que é a miopia? A miopia, em termos simples, é a dificuldade para ver de longe, para enxergar de longe. Mas por que essa dificuldade acontece? O globo ocular, ele sofre, com o tempo, dependendo da pessoa, um efeito de alongamento. Ou seja, a retina, com o tempo, dependendo da pessoa, essa retina pode se deslocar cada vez mais para trás aqui no nosso globo. Ou seja, ela vai cada vez estender o nosso globo ocular para trás. Ou seja, pode ser que, dependendo do grau em que esse fenômeno acontece, que essa retina esteja tão defasada aqui para trás do nosso olho que objetos muito distantes que necessitam de ser focados aqui no ponto original da retina não vão ser devidamente focados porque essa retina se encontra defasada aqui de uma certa distância de onde ela deveria estar. Portanto, o olho que sofre dessa doença, que é a miopia, ele não vai focar objetos impróprios. Agora, de que forma a gente pode usar lentes para corrigir essa deficiência visual, esse problema que o nosso globo ocular pode apresentar? Nesse caso, essa correção se dá por meio de lentes divergentes. Bom, o que acontece é o seguinte: os raios de luz que incidiriam diretamente aqui no nosso olho vão ter que passar, nesse caso, por meio de lentes divergentes que vão distender aqui um pouquinho, que vão espalhar um pouco aqui os raios luminosos e que, dessa forma, o ponto de foco do nosso raio luminoso agora vai se dar um pouquinho mais atrás, exatamente onde a posição nova da retina se encontra, dessa forma corrigindo esse problema visual. Astigmatismo. O astigmatismo é uma deficiência visual caracterizada pela imperfeição na superfície da córnea. Ou seja, a superfície aqui da córnea se encontra um pouco distendida em relação à sua posição original e, nesse caso, a refração que os raios luminosos vão sofrer ao incidir no olho vai causar com que o ponto de foco desses raios luminosos se dê em uma posição onde ela não deveria, ou seja, causando problemas no foco desses raios luminosos na posição certa, que seria o caso, a retina. E nesse caso, de que forma a gente pode usar lentes para corrigir esse problema? Nesse caso, as lentes que corrigem esse problema na melhor medida são lentes cilíndricas, que vão ser responsáveis por defasar de uma certa distância esses raios luminosos para que eles incidem nas melhores posições aqui da córnea distendida, de forma que os raios foquem no ponto da retina onde deveriam focar inicialmente. Dessa forma, a gente pode concluir com essa aula que deficiências visuais são problemas comuns em olho humano, pois é um dispositivo óptico sensível e complexo e, portanto, pode apresentar diversos tipos de deficiências visuais, e nessa aula vimos dois tipos, que é a miopia, a dificuldade para ver de longe, e o astigmatismo, que é uma imperfeição na superfície da córnea que prejudica o foco da imagem em alguns casos. E, para cada uma dessas deficiências, a gente estudou o tipo de lente que corrige cada um desses problemas. No caso da miopia, lentes divergentes, e no caso do astigmatismo, lentes cilíndricas. Muito obrigado.